Vamos começar então, inspirando fundo, elevando nosso pensamento à espiritualidade superior, para podermos fazer a conexão com eles e conseguir receber todas as intuições, as informações que necessitamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida em especial, para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, mas principalmente para as nossas decisões. Muitas vezes a gente tem que tomar e precisamos contar com essa equipe que nós temos do outro lado. Então que a gente possa aprender a fazer esse contato e deixar nos guiar por eles. Pedimos então a assistência, o amparo dos mentores desta casa, da falange médica que atende a parte dos passos magnéticos, dos trabalhadores em geral e principalmente daqueles que estão junto conosco no dia a dia, que são os nossos anjos da guarda, que nos aturam, que nos aguentam ali, hora após hora, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. E com esta oração vamos nos sentindo envolvidos por irradiações de paz, de serenidade, de harmonia, para poder receber deles essa assistência. Que esta casa esteja envolvida por amor, por fraternidade, por companheirismo. E que possamos estar todos juntos num só pensamento e unir a nossa força, a nossa vontade de querer melhorar e de querer ajudar sempre. Que assim seja. Nossa, agora então. Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos nessa tarde. Hoje é segunda semana estamos de abertos, trabalho. né? E hoje a gente vai começar, então, vamos começar a estudar o Evangelho. A gente vai começar Moisés no capítulo 1. E é muito importante para quem vai estudar, é muito importante todos nós ter esse livro em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo. É super importante a gente saber também as partes da introdução, que aqui diz quem são os saduceus, os escribas, os publicanos, os... Zelotes. Mais um. História com Os essênios, né? Dizem que Jesus passou por lá pelos essênios. Né? É isso. Então é importante a gente vai começar no capítulo 1 hoje, mas é importante a gente ler essas partezinhas que estão, quem tem o Evangelho em casa, porque depois, durante todo o estudo do Evangelho, todas as segundas a gente apresenta um trecho do Evangelho aqui, aí a gente explana sobre ele. E esses nomes sempre vão aparecer, então é importante a gente saber quem é, não é mesmo? Sim. Tem uma intimidade com o texto, né? Sim, isso mesmo. Então tá, vamos ouvir todos esses nomes, então. O capítulo 1, Não Vim Destruir as Leis, trata das 3 revelações, né? Moisés, Cristo e Espiritismo. Primeiramente Moisés, né? Desculpa, queria falar mais uma coisa do Evangelho. Anoto aqui, anoto ali minhas anotações. Eu queria falar do Evangelho, eu esqueci. O que é
o Evangelho? Isso, mas é outra coisa. Deixa eu fazer as anotações. A gente está falando um pouquinho sobre o Evangelho para entender o que é o Evangelho, né? E muitas pessoas perguntam por que na casa espírita, porque na religião espírita, a gente não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia como nas outras religiões, né? A gente não lê a Bíblia, para começo de conversa, que não é uma igreja, né? É um centro de estudo de ciência, de filosofia e também de religião, porque a gente estuda Jesus, Deus, e a gente se baseia nas mensagens que vêm do outro lado. E todas elas estão contidas na codificação de Allan Kardec. Então, seguimos lá. Moisés, que representa, vamos estudar Moisés no primeiro capítulo, Cristo e o Espiritismo. Moisés vem do Velho Testamento, né? Representa toda uma era da humanidade, contida nos 60 e poucos livros do Velho Testamento. Depois Cristo, que é o administrador do nosso orbe, Jesus Cristo, né? Está no Novo Testamento, se não me engano, né? Cristo é o Novo Testamento, né? Sim, a Bíblia é separada em Antigo e Novo Testamento, né? O Novo é a partir do nascimento de Cristo, e é importante ter toda essa ideia do Antigo Testamento por causa que o Antigo Testamento é a religião judaica. Jesus era judeu. Né? Todo o cristianismo tem como base a religião judaica, que está todo no Antigo Testamento, aqueles pais históricos e religiosos. Aí tá. São 60 e poucos livros do Velho Testamento. Depois veio Cristo, que é o Novo Testamento, que são 27 livros. Isso é para quem quer, né? Ir estudando também. Depois veio o Espiritismo, nesse capítulo. Veio Cristo, que também não veio desfazer as leis, né? Mas sim ajustá-las. E Cristo, que depois o Espiritismo, que vem trazer a terceira revelação, que são as 3 revelações, né? Eu escrevi aqui nessa folhinha. As leis mosaicas foram leis próprias para aquela época, em que os tempos eram remotos e havia necessidade de leis mais severas. Essas leis demonstram um Deus terrível que castigava os homens, que se fazia necessário naquela época, pois era um tempo de pessoas ignorantes e primitivas. Moisés, além de proclamar no Decálogo as leis de Deus, ele também fez leis. As leis de Deus são as leis divinas, né, que não muda jamais. E depois ele fez também as leis apropriadas para aquela época, né? Ao total são mais de 600 leis. Só que o Decálogo é a única que é imutável, porque, por exemplo, existia na lei mosaica coisas como não pode deixar a barba crescer, lapidar uma mulher pega em adultério, não comer camarão, por exemplo, não podia comer camarão. Né? Essas leis todas, elas mudam agora. Não matar, não roubar, são leis que são imutáveis. Era errado naquela época e errado hoje. Essas são de inspiração divina. As outras são de apenas um código penal do povo judeu imposto por Moisés. Eu queria ler também um trechinho que eu queria falar hoje, que se me escapou, é que os livros da codificação, não sei se vocês sabem, foram inspirados pelos espíritos, né? Por vários espíritos. Ajudaram Allan Kardec a escrever esses livros. Por isso que vem a terceira revelação, foi que Deus não ia mandar uma pessoa em personificação, e sim os livros da codificação, através de Allan Kardec, que eles foram escritos, né? Esses espíritos supervisionaram todas as obras de Allan Kardec, as 5 obras básicas que eles fizeram. Então, além de Jesus, tinha os emissários de Jesus, ia se apequenando, né? Todos os espíritos que trabalhavam em torno da obra eram todos emissários de Jesus. Foi minha palavra.
eram todos trabalhadores de Jesus, cuidando dessas obras, né? Mas bem, né? E tinha o Espírito Verdade, que era o Espírito de Amai, a gente não sabe hoje. Não tenho uma dúvida se o Espírito de Verdade era um espírito ou era o nome dado a toda aquela equipe espiritual. Ou era Jesus também, né? Ainda não se sabe. Então eu vou ler um trechinho aqui, que foi escrito no prefácio, também no comecinho, que foi escrito pelo Espírito Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército de Meu irmão faleceu agora dia 15 da cachaça, o Elo de Calvaral. E para minha mãe do coração, a Cleusa Gomes da Silva. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Espírito de Verdade. Lindo, né? Agora sim vamos começar na Leis de Moisés. E também, as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Esses são a matéria contida nesse livro, né? Vamos lá com as leis mosaicas. Grande introdução. É tão importante a gente ler, né? Porque Allan Kardec naquela época ele escrevia com uma lamparina, né? Não tinha luz. E às vezes a gente pega os livros e não lê a introdução. Tanto trabalho que ele teve para escrever, né? Então a gente já tinha falado que há 2 partes distintas nas leis mosaicas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra apropriada aos costumes e os caráteres do povo, se modifica com o tempo. Então, agora eu vou lá com o Diogo. Não, mas é que é interessante essa visão assim do Deus terrível e coisa, por causa que a visão que se tem de Deus tem que ver o progresso da humanidade. Quando a pessoa é criança, é necessário de uma repreensão. Tu vai ficar de castigo, tu não vai ganhar presente, vou te tirar o celular. Essa era a questão do Deus para aquela época, por causa que teria que ser o Deus que punia, que castigava, por causa que as pessoas estavam num estágio moral muito infantil ainda. Era né? Deus por dente, olho por olho. Para poder seguir um Deus puramente amor. Depois, com Cristo, veio a questão do amor. Deus deixa de ser o Senhor dos Exércitos para ser Abba, né, que é o paizinho, e depois no Espiritismo, que se abre para a questão da ciência. Mas eu não vou me meter mais. Tá ótimo. Eu vou lendo e tu vai falando. Eu tô aqui só para dar pitaco, eu não sou esposa para ela. Somos. Então tá, vamos a Moisés. Primeira revelação, a justiça. A primeira revelação da grande lei de Deus teve em Moisés sua personificação. A sua característica principal é a justiça e o direito. Contida nos 10 mandamentos de Moisés, recebido mediunicamente no Monte Sinai,
está desdobrada nos livros constantes do Velho Testamento. Antes de Moisés, o homem empregava o direito da força. Com ele, aprendeu a reger-se pela força do direito. Até os dias atuais, as bases do direito e da justiça humana se alicerçam nos 10 mandamentos de lei de Deus. E sua importância ressalta pelo Cristo quando afirmou que não veio destruir a lei e os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Isso é o que a gente falava agora mesmo, né? Sobre as leis que não mudam, as leis de Deus, dos 10 mandamentos, estão até hoje, até os advogados, o código que inspira penal, todo, né? E o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, fala sobre isso, por causa que se Deus é imutável, Deus não muda. Se ele não muda, consequentemente, suas leis também não mudam. Por isso que até hoje são as mesmas, né? E seguirão sendo. Que é a lei do amor. É a lei do amor. Baseado no amor. Sim. Baseado no amor. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Vamos falar. O Decálogo tem todos os caráteres de sua origem divina, permanecendo por milênios como base da justiça de todo o mundo. Moisés e Jesus foram os 2 grandes reveladores que mudaram a face do mundo. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Surgida quando a humanidade se encontrava numa fase evolutiva acanhada, esta revelação se caracteriza pelo caráter impositivo. Não matarás, não furtarás, etc. A única linguagem acessível aos homens de sua época. É o que a gente estava falando, né? É tudo não, é que nem uma criança, não mexe aí. Não pode. Não pode, né? Não mata aquele que te roubou. Então, a missão de Moisés, portador da primeira revelação da lei de Deus, Moisés reencarnou no seio do povo judeu com a missão de estabelecer as bases da justiça e do direito. Missionário da renovação, ofereceu à mente do povo a concepção do Deus único, transferido dos recintos iniciativos para as praças públicas. E o Deus único é porque antes não era? Era politeísmo. Né? Aí depois eles são os... Ali fala iniciática, porque eles já acreditavam-se antes de Moisés na existência de um Deus único. Mas isso era reservado aos seus grandes estudiosos e eruditos. Sabiam, mas não... Não convém espalhar para o povão. O que Moisés fez com o Decálogo e o povo judeu foi de tornar público a crença no Deus único. O politeísmo era a crença nos vários deuses. O monoteísmo é um Deus só. Então, em Moisés destacamos o homem a serviço da vontade superior. É ele o instrumento mediúnico, captando as instruções do plano espiritual para transmiti-las ao homem, o legislador emérito que implantou todo um sistema de justiça para o povo judeu. Missionário, empregou todas as suas energias na condução do seu povo à terra prometida, legando para a humanidade um extraordinário exemplo de perseverança e fé no desígnio superior. Saibamos nós também ser o homem a serviço de Deus, o instrumento da espiritualidade superior, o legislador do nosso próprio íntimo e o cooperador de quantos confiam em nossa ajuda, para se conduzirem à realidade do reino de Deus. Então, aqui que já vinha através de Moisés, né, que a gente o que a gente deve ser, né, caridoso, não falar mal do outro. Ele já vinha tentando dissipar todos esses prejuízos que a gente tinha. Porque para a época isso foi um ato revolucionário, digamos, de mudança, porque para nós, hoje, não matar, não roubar, essas coisas parecem óbvias.
Para Só- alguns, né? Né? Tá, digamos assim, digamos assim, Porque hoje para quem tá alcançou banalizada, eu acho. para quem alcançou um nível mínimo de civilidade, digamos assim, de viver em sociedade. Mas nessa época isso não era nem um pouco óbvio, né? Deus falou. Então tá. Os 10 mandamentos e nós perante a Deus. Os primeiros mandamentos de Moisés evidenciam a ideia do Deus único e nos conclamam a uma atitude mais justa para frente a Ele. A Deus devemos tudo, inclusive a nossa existência. Portanto, a Ele devemos dar o primeiro lugar em nossa mente e coração. Deixamos de adorar a Deus acima de todas as coisas sempre que abrigamos em nosso íntimo a idolatria por coisas, pessoas ou desejos. E aí é aí que a gente peca, né? Quando a gente adora mais um ídolo ou deixa de fazer, ou de estar em casa, ou de estudar para ir no show. As prioridades, né? As prioridades. Às vezes a gente não quer estudar ou não quer fazer alguma coisa porque tem que assistir uma novela. A gente coloca outras coisas primeiro, né? Primeiro que estudar e aprender sobre E outra sobre coisa que a Deus. gente faz também é o deixar para depois, né? Porque tudo é quando eu me aposentar eu faço. Sim. Depois que eu me aposentar, aí eu vou fazer. Então, primeiro tá Deus, né? Quando Jesus nos ensina que Deus é espírito e que devemos adorá-lo em espírito e verdade, nos alerta quanto ao risco do culto exterior. O culto exterior é aquele embasado só na forma e não no conteúdo, né? É o que faziam os fariseus, que ele tanto julgava, né? Que era só achar que pegasse, ajoelhar e ficar rezando horas por dia ia Até hoje a gente Sim, isso seria adorar a Deus, né? ficar só ali no... Não, é viver. Tanto que assim, ó, Moisés inscreve a lei na pedra e Jesus escreve a lei no coração, né? Viver a lei de forma... A lei é viva. Quando se fala Sim, em não lei, só né, teoria, é mas viva. praticar. E não aquela coisa fria, E aí, né? a Fria primeira da coisa pedra qual é? ali, A primeira coisa é a caridade, né? né? Eu amo. Toda lei é É Deus ao embasada. nosso irmão. Não é à Ter toa. empatia com o nosso irmão. Não é à toa que o primeiro capítulo do Evangelho é a lei, né? Por causa que, se for ver, bem, tudo é regido por leis. Todo o universo é regido por leis. E Jesus diz, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e os profetas que vieram antes dele, né? Tudo está englobado nesse único e maior mandamento. Até hoje a gente às vezes sai e vê aquelas pessoas orando nas praças e gritando e falando altíssimo. E não é isso que Deus quer, né? Não, isso não é. Pode louvar, pode fazer o que quiser, desde que viva aquilo, né? Que viva Bom, mas aquilo. aí, todas as religiões fazem isso, né? Né? Se não vive, se só prega, Você se... viver com Deus, né? A doutrina espírita estabelece que para nós a religião natural, que permite adorar a Deus diretamente, isento de templo, hierarquia, ritos e dogmas. Entendeu bem? A doutrina espírita estabelece para nós a religião natural que nos permite adorar Deus diretamente do coração, isento de templos, hierarquias e ritos. Isso que a gente falava da oração, né? Não precisamos de um lugar. Não existe intermediário. O intermediário entre eu e Deus, a nossa conexão com Deus é direta. Não precisa de um intermediário. Às vezes não precisa com uma oração, decorar uma oração. Sim. Não. Até com palavras, né? Simples, sincero. Tem que vir daqui. Não, a verdadeira oração veio do coração. Vem do coração. Se tu não sente, tu não crê. Sim. É isso aí. É exatamente isso. É isso que se fala do culto exterior. Tu está repetindo palavras apenas, né? Mas não está sentindo aquilo que tu... Pois é. Né? Tem que vir daqui, né? Da verdade, do coração, do sentimento. Uma prece de 1 minuto pode ter mais valor que o rosário inteiro de 2 horas. Dependendo da intenção de como tu sente, como tu vive ela.
se ela é verdadeira também, porque não adianta tu falar, falar o Pai Nosso, falar, porque se tu não sente na hora que tu faz a oração, tu não está te comunicando com Deus. Todos os dias devem ser santificados com a valorização dos sons da vida, do corpo e do equilíbrio, que o Senhor nos conceda para a nossa evolução. Que o Senhor nos concede para a nossa evolução, como quem luta para preservar um valioso tesouro que lhe foi confiado. Isso aqui é tão importante, né? Todos os dias devem ser santificados com a valorização dos dons da vida. Devemos agradecer todos os dias, né? Devemos agradecer pelo nosso corpo, né? Pelo equilíbrio, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo físico, né? Ele nos é emprestado. Hoje eu estou Cláudia, eu não sou Cláudia, então esse corpo não é meu, é emprestado, eu devo cuidar. Na verdade, não estou cuidando muito bem. Acho que ninguém cuida muito bem. Mas é importante, né? Muitas vezes a doença é um sinal de que tu tá um aviso, com né? certeza. Sente alguma coisa. Presta atenção, vê o que tu tá fazendo. Ela tá te dando aquele alerta de, né, frear um pouquinho que tu, como tu tá levando a vida, porque teu corpo tá respondendo a isso, né? Então, se tá respondendo com uma doença, é porque ele tá te avisando que tem algo errado. Porque o corpo não é para adoecer, né? Ele tem todo o equilíbrio para manter ele saudável. Preservar esse valioso tesouro que foi confiado. Por causa que ele não usa uniforme, por causa que quando a escola, né? Aqui é uma escola. Então, nós emprestamos um uniforme para ir para a escola. E a gente tem que cuidar dele. Cuidar dessa roupinha, né? Devemos a Moisés a revelação e a popularização da ideia de um Deus único. Quando a ignorância dos homens se comprazia no politeísmo, o monoteísmo, arduosamente defendido e vivido pelo povo judeu, caracterizou um novo marco na evolução da humanidade. Aliado ao amor de Deus, acima de todas as coisas, sobre o aspecto religioso, devemos reverenciá-lo também acima de todos os interesses materiais, pessoais ou mesmo desejos não manifestos. Isso é o que a gente falava, né? Primeiro Deus. Primeiro o nosso entendimento para com Deus, porque às vezes a gente não sabe o que é. Acho que eles criaram uma ideia de Deus de que está longe, né? Deus está lá, em cima, nas alturas. Então a gente está longe, não vai nos alcançar. A gente termina se afastando dele só com uma ideia criada de gerações e gerações de, né, vidas e vidas que a gente vem levando. E terminar nos afastando desse Deus que está aqui dentro. Né? Então, se eu tenho que conviver com ele diariamente, eu tenho que saber que ele está aqui. Ele não é Deus, né? Vem até mim, não. Tá aqui. Sai de mim, né? Se cria dentro de mim, mas a gente é luz, né? Então a nossa luz está meio apagadinha ali. Então, no momento que a gente vai expandindo isso, é porque Deus está se criando dentro de nós, tá ali, né? Dentro de nós. Tanto, claro, Então, até aquela. de Deus, claro, ele usa Jesus Cristo, né, que na tradição católica, claro, aí já é uma outra explicação, uma questão de Deus e Jesus, porque ele fala, eu e o Pai somos um, mas tem toda uma explicação para isso que não é o meu momento de agora, né, mas aquela questão do Paulo, que está bem claro, né, não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Então é essa função de viver aqui dentro. Quando ele se reformou. Nós materializamos Deus como algo ele, físico, concreto e afastamos ele de nós. Começou a se olhar por dentro. Como ser, né? Como espírito, somos luz e essa luz que cresce é a energia de Deus, é a fonte criadora que está aqui conosco. Então temos que começar a mudar essa visão de Deus aí. O que é Deus, né? O que é Deus? A gente acha ainda que Deus é algo. A pergunta é o que é, né? Quem é Deus? Não tem como. Quem é Deus, eu afasto ele de mim. Né? Quem é, tá lá. O que é Deus? Né? O que é Deus? Essa é a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Que transborda quando a gente... O amor, o livro dos Espíritos, né? É que muda tudo como uma simples palavra, né? Porque Kardec foi muito inteligente, porque a primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus? Só que
a sutilidade, né, em vez de perguntar quem é, perguntar o que é, muda tudo. muda tudo. Né? O que é Deus? E aí a resposta é causa Energia de amor. Quando a gente entender o que é o amor, vamos conseguir compreender um pouquinho o que é Deus. E Então, para tamo entender longe. o que é amor? Estamos longe dessa compreensão, porque a gente não sabe nem o que é amor ainda, né? Porque o amor a gente relaciona também ao outro, né? Não estamos falando, não conseguimos ainda falar de um amor universal, o amor a tudo, a todos. Não importa as pessoas, pode ser um animal, pode ser a terra, ver as coisas, estava falando aí, Amor agradecer, ágape, né? A gratidão Sim, da adorar. beleza que temos. Agradecer. Eu acho Ficar assim, o ó, dia, né? eu Quando a sempre gente digo que acorda, a gente, para agradecer. amar o outro, tem que se amar primeiro. E a gente não está se amando. A maioria das pessoas não está se amando. Para tu amar o outro, tu tem que te amar primeiro. É aí que está o problema. Aí Então, tá o não problema, consegue se essa amar, né? pessoa- Pessoas com Essa problemas. compreensão. Geralmente as pessoas com problemas não estão se amando. Né? Né? Por que que a gente está reunindo Na aqui, realidade, né? nós não sabemos o que é amor. Né? Pois é. A Ainda, humanidade não sabe. aí Jesus pede uma coisa muito simples para nós, ele fala assim, né? Amai-vos aos outros assim como eu vos amei. Bueno, aí, Só isso ele pede. só né? isso. Alguém 40 mil anos mais velho de anos, É mais difícil. velho que nós. É um incondicional, né? Tem um desses... Mas ele sabe que a gente vai conseguir, É né? claro. Tem Com um certeza, desses se ele fez isso aí. Sim, ele sabe. Não sei se Sim, ele ele já sabe. sabia. Claro. que fala que o mais próximo, Tá o próprio longe, né? Vai Chico, chegar. né? Não sei se foi. O mais próximo do que a gente entende de amor incondicional é a mãe pelo filho, né? É. E mesmo assim, é o mais próximo, não chega a ser algo real mesmo. Aquele amor de mãe para um filho. Ela abdica de tudo, aceita aquele filho como é, que é o que a gente tenta passar assim, no mundo. A gente tem que aceitar as pessoas como são. Ah, não, mas se tem defeito, eu não aceito. Então não está aceitando, né? Não adianta. Tem que ser a pessoa pra gente aceitar, tem que ser perfeita. Já começa, não pode errar. Então, o mais parecido de amor que a gente tem ainda é o amor de mãe por um filho. É que ainda tu não vivenciou o amor de vó. Tá dobrado, né? Tá dobrado. Vai entender. E o amor de pai também, tá? Olha pra minha menininha aí também. Então, os preconceitos. Mas é de Chico, pai não sei se também, é Chico ou Emmanuel que fala que é o amor de Mas pai. esse amor por aquele ser, né? Aí ele está desejando. Mesmo que muitas mães não estejam demonstrando esse Muitas amor. mães, Né? né? Mas o mais parecido é esse. Se- Ela E ela Pra disse toda que regra ela exceções, tá né? longe. Mas a mãe dá a vida pelo filho. Quer dizer, a mãe, né? Porque tem muitas mães que não são mães. Mas a mãe dá a vida. é mãe no sentido mãe mesmo. Mãe mesmo, né? É o mais parecido de amor que a gente conhece aqui. Que não chega perto do amor incondicional. Do verdadeiro amor incondicional. Quando Deus afirma seja vosso falar sim, sim, não, não, lembra-nos a impropriedade de tomar o nome de Deus em vão e que jamais devemos recorrer a juramentos, votos e etc. Valorizemos os dons da vida com todas as nossas forças e estaremos santificando o tempo bênção divina recebida por Deus. Bom, a gente sabe das promessas, até hoje a gente diz, eu prometo que eu faço. Isso a gente já sabe que não é necessário, né? Fazer promessa, votos e subir a escada de joelho e não sei o que mais. A gente vai entendendo no Espiritismo que essas coisas não são necessárias. Não é para não vai agradar a Deus isso. O que agrada a Deus é o nosso comportamento, né? Perante os Às vezes tu outros, faz sociedade, dessas promessas perante o com nosso tanto irmão. carinho, com tanta devoção, que Deus recebe através do teu sentimento em fazer. É isso Sim. que vale. É o que vale ter, é o sentimento, não é o joelho ralado, é o sentimento que te levou a fazer que levou aquilo. a fazer. Então agora vem a parte falando do amor, que é o quinto mandamento nos recomenda honrar pai e mãe. Entre todas as amizades terrenas, devemos oferecer o primeiro lugar aos nossos pais. Como instrumento dos desígnios de Deus, os pais, pelo processo reencarnatório, nos oferecem com carinho a alegria, a possibilidade do aprendizado na Terra. Preparam a nossa jornada, ensinando-nos as primeiras lições e tornam-se os nossos primeiros amigos. Honrar pai e mãe é um mandamento não só de respeito, mas acima de tudo de amor e gratidão.
honrar e amar, respeitar, obedecer e servir nos limites de nossas possibilidades, oferecendo-lhes sempre que necessário o amparo de que venham carecer. Qualquer atitude que resulte em sofrimento aos nossos pais torna-nos responsáveis perante a lei de Deus. Seremos beneficiados sempre que soubermos oferecer o melhor de nós mesmos àqueles que nos recebem como filhos em nossa jornada eterna, em nossa jornada terrena. O cristão sabe honrar seus pais, amando-os de todo o coração, alegrando-se em sua companhia, recordando-se de tudo o que lhes deve, obedecer e respeitar os pais, atendendo os seus conselhos e portando-se corretamente em sua presença ou em sua ausência, é um indício de que honrar pai e mãe já encontrou guarida em nossos corações. Devemos ser amigos certos dos nossos pais, na saúde e alegria, quando na enfermidade e nos dias difíceis, quando nos sustentam ou quando aguardam a nossa cooperação na sua carência. Então, honrar pai e mãe é um mandamento. É o único que ele faz uma promessa ainda em terra, né? Ele diz, né, no original ali, eu lhe prometo vida longa. Ele tem um diferencial dos outros que ele faz uma promessa em vida ainda para quem praticar no decálogo, Porque Aqueles pais, né? é o treino, né? Sim. Se tu não conseguir honrar o pai e Como é mãe, que tu vai querer? vai honrar quem? Então começa com um treino, a gente começa a treinar a amar o próximo ali. E é interessante falar, né, que às vezes as pessoas, tá, mas tem casos que não é. Quando a gente fala as coisas aqui, a gente está se guiando no geral, no normal, por causa que isso aqui não é matemática, né? Todas, sempre tem uma exceção, uma regra, porque sempre, não, mas eu conheço tal pessoa que, tal mãe que não sei o quê, ou eu conheço, todos têm sentimento, não, psicopata não tem, né? Não, a gente fala aqui no natural, no geral. A gente sabe que as famílias, né, é o nosso maior problema dentro das famílias. É verdade. Porque é aí onde a gente vem aprender, né? Então, por isso mesmo, saber que aquela pessoa, mesmo que ela seja errada, que um pai ou uma mãe erre, porque somos seres humanos, nós erramos, né? Podemos errar com os nossos filhos também. Mas a gratidão de um filho entender que aquele casal ali que deu a oportunidade de estar aqui vivo, já basta. Porque senão ele não estaria aqui. Já é para agradecer, Já né? é para agradecer. Não importa se ele é a pior pessoa do mundo. Deu a oportunidade de estar aqui. Porque senão não estariam, né? Não estaríamos aqui se os nossos pais não tivessem nos dado essa oportunidade. Permitido o nosso nascimento. Então, isso já é motivo de gratidão. Então, honrar por isso. E aí a gente vai aprendendo. Por que estamos aqui, né? E a gente pediu para ser filho de lidar quem com é. cada situação. Tá? Eu não pedi para nascer, pediu sim. Pediu sim. E pediu até para ser filho do fulano, da Beltrana, na família tal, da cidade tal, no bairro tal. Tudo isso tu pediu. E os pais, quando a gente é pequeno, eles nos cuidam, né? Nos protegem. E depois chega a nossa vez também. Nossa vez de cuidar. Mas muitos não fazem. Mantê-los seguros. Esses são os casos. É o treino. São exceções. É o treino. Gente que não sabe. Exceções. Então, perante o próximo, o mandamento. Os últimos mandamentos do Decálogo nos conclamam a atitude correta e digna perante o próximo. Não matarás significa que, além do respeito que devemos à vida do semelhante, não devemos nos encolarizar conforme nos alerta Jesus. Quem comete um crime, antes pensa e o alimenta em seu íntimo. Logo, encolerizar ou manter mágoa no coração é uma atitude perigosa, porque pode ser o primeiro passo para um crime. Não adulterarás, além do respeito devido às criaturas, necessário se torna
não guardar em seu íntimo qualquer ideia ou pensamento que redunde em prejuízo ao próximo. Porque não adulterarás não quer dizer só... Não é só questão de Traição, casal e traição. O adultério, na visão espiritual, é algo bem maior do que a questão de trair no casamento e coisa. Tanto que eles chamavam outras pessoas, outros povos lá de adúlteros e coisa, Na né? verdade é o pensar mal, né? O pensar pensamento, é. só o Pensar pensamento mal. já é... Já... do outro. É o trair não o parceiro, mas a relação de amizade, de companheirismo, de trabalho, a fidelidade, né, que está falando aí. Só o teu A pensamento lealdade, negativo para o com o outro adultério já é a adultério. falta de lealdade. Mas é qualquer situação nas nossas vidas. Pode Sim, ser o qualquer filho, o pai, a situação. mãe. Quando usamos de recursos escusos para nos beneficiar, estamos adulterando fatos, situações ou coisas. Não furtarás não se limita apenas à honestidade frente ao patrimônio alheio. O cristão deve ser honesto em pensamento, palavras e atos. No colégio, o aluno que cola está adulterando e furtando a si mesmo. Se deixa de estudar, furta o tempo e os recursos empregados por seus pais para sua instrução. Vou ler isso com meus alunos. Importante, né? Eu digo que eles se boicotam. Que eles mesmos que estão perdendo de aprender. Mas às vezes eles estudam colando, fazer a cola já é um estudo, já estão estudando. Não, na matemática. Na matemática não. E colou, não se esquece mais. Não dirás falso testemunho? Não se resume a juramentos delituosos, implicando também na necessidade de atitudes nobres e cristãs para que o nosso falar seja sempre sim, sim, não, não. Sempre que exageramos narrativas de acontecimento ou deturpamos fatos ou informações acerca de situações ou pessoas, estamos imprevidamente perjurando. Não cobiçarás nos leva à necessidade de contentarmos-nos com o Deus que nos concede e sentirmos felizes com a alegria do próximo. Cobiçar é a inveja. Não invejar, né? Isso, não cobiçar as coisas alheias, parece que é, né? O mandamento. É, não invejar. E ficar feliz com o progresso do outro, né? Sim. É difícil. Então, última parte. Todos os mandamentos desse grupo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não perjurarás, não cobiçarás, nos conclamam ao respeito total para o nosso próximo. A razão, porque Jesus nos afirma que toda a lei e os profetas se resumem no amor de Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Resta-nos entender que o cristão não deve se limitar a observar os mandamentos no campo exterior. Antes deve resguardar-se permanentemente em seu íntimo quanto às investidas de sua própria inferioridade para não prejudicar o semelhante. O mais importante é lembrarmos-nos de Jesus quando nos afirma: se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E é isso. Essa foi um trechinho, né, da parte das leis de Moisés. Mas tem muita coisa. E vocês são todos convidados a estudar, a entender. Falou esses dias a questão do evangelho, né? Que o evangelho é um Tratado de moral prática. Tá, mas que foi elaborado para todos os... O evangelho, esse livro não é só aqui para o planeta Terra, ele foi elaborado para todos os planetas habitados, não é só nós terráqueos que estudamos, ele está em todos os lugares, os outros planetas. Uma valorização disso, né? Entender que não é só aqui, né, que a gente estuda as leis de Deus. No plano espiritual, universal. estou estudando também. No plano espiritual, Eles estudando estudam, e claro. levam em todos os planetas as mesmas leis, as mesmas regras, Porque a lei o mesmo universal. evangelho. Ele não foi escrito só para nós. Por isso que esse livro é muito importante. Então é isso por hoje.
Semana que vem. Então, vamos estudar Cristo. É. Vamos entender Cristo semana que vem. Então, claro que quem chegou pela primeira vez aqui, né, deve estar estranhando a interação aqui. Nós interagimos com... Vocês interagem conosco, né? Eu acho que é importante de não ficar só ouvindo. Então, realmente é assim que a gente trabalha. E que estejam sempre bem à vontade para falarem, para relatarem ou até para perguntar se tem alguma dúvida, né? Então, hoje não sei se ficou alguma questão em dúvida, se querem perguntar alguma coisa ou falarem alguma coisa antes de terminar. Tudo ok? Nós temos ali na porta todas as atividades semanais da casa, se alguém quer dar uma olhada, se interessa por alguma outra atividade. E estamos aqui para conversar se precisarem. Vamos encerrar agora então e passar para a segunda etapa, que é os passos magnéticos, que também é um tratamento. Pedindo sempre, né? Não podemos deixar de nos sentirmos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo não só a assistência desses espíritos que nos amparam, mas também a consciência disso tudo, o entendimento, né, de quem somos, do que estamos fazendo, do que podemos fazer para melhorar. Então, estou sempre com essa consciência aberta para receber as informações, para receber a direção, o caminho a seguir. Lembrando sempre de estar com o coração aberto para que eles possam nos guiar. Tem uma frase que diz, né, para a gente que Jesus é o leme, né, do barco em que a gente navega. E que nós temos que muitas vezes largar as rédeas para Deus guiar a nossa vida. Então, deixar de ficar puxando, freando ou querendo controlar, porque muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Então, acreditar que temos irmãos maiores que nós, nos guiando e nos amparando, assim como temos irmãos menores e inferiores tentando nos tirar do caminho. Então, se a gente conseguir nos conectarmos com esses amigos da espiritualidade maior, sempre vamos estar bem mais amparados. Vamos agora direcionar o nosso pensamento a nossas casas, nossos lares. Mentalizem cada peça, cada ambiente, para que essa serenidade que temos aqui chegue até o lar de cada um. Que fortaleça a amizade entre os familiares, que fortaleça a compaixão, o amor, para que possam de mãos juntas romperem todas as dificuldades deste caminho. Vamos também pensar naquelas pessoas que precisam da ajuda de outros, que não conseguem vencer sozinhos, que precisam da nossa oração, do nosso amparo físico, que precisam da assistência médica, para que possam receber tudo isso. Vamos chegar até os hospitais, as casas de saúde, aos asilos, a casa dos pequenos, como é a casa de passagem em Santa Vitória, onde temos muitas crianças ali esperando uma adoção. Vamos também até o presídio, levar um pouco de tranquilidade, de serenidade, aqueles corações em desespero. E deixamos toda a nossa cidade envolvida
com essa energia de amor, porque sabemos que temos mãos valiosas do outro lado, nos cuidando, governando a nossa cidade, nosso estado, nosso país e principalmente governando o planeta Terra, que são as mãos do próprio Jesus. E assim encerramos a atividade de hoje de explanação e passamos agora o passe magnético. Assim seja.